A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Que alegria ter esta oportunidade de chegar até vocês através do programa Cristo é a Resposta. E eu creio de todo o meu coração que é uma alegria muito grande poder falar de Jesus. É o momento mais importante da minha vida. É o momento que mais eu sinto alegria, prazer. É quando eu estou falando a palavra do Senhor. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus esteja em cada coração. Para a glória de Deus, o programa Cristo é a Resposta já está há mais de 2 anos levando essa palavra. Meu canal ainda é pequeno, não cresceu, mas eu sempre digo para o Senhor Jesus quando eu oro pelo programa, que eu não quero esse número, eu não procuro essa coisa de sucesso, isso eu nunca procurei na minha vida. Desde que eu comecei a cantar, eu era criança, era uma menina pequena, quando eu comecei a adorar o Senhor. Meu pai era músico, pastor, éramos em 7 irmãos. E ele ensinou cada um dos meus irmãos e me ensinou a tocar instrumento e cantar para adorar o Senhor. Porque o foco da vida do meu pai sempre foi fazer a obra de Deus. Um homem de Deus, um homem sofrido, muito rejeitado, como o nosso ministério também é até hoje, rejeitado por muitas pessoas. Mas aí a gente entende, sabe, meus queridos, antes eu ficava preocupada com isso. Por que a gente é rejeitado? Todo lugar que nós chegamos, no primeiro dia é aquela festa. Ah, cantora Sara Araújo. Mas depois, conforme a gente vai convivendo, aí a gente sente que existe uma completamente frios. Aí eu entendi. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai estudando a vida dos servos de Deus, então a gente entende que tem um motivo, sim. A rejeição faz parte do ministério. A rejeição faz parte do servo de Deus, daquele que realmente quer viver para o Senhor Jesus. Existe uma batalha espiritual muito grande. E eu vejo isso desde criança. Desde criança eu vejo isso na minha história, na minha vida. Mas a gente vai acostumando, como Paulo. Paulo era rejeitado pelos seus irmãos. Paulo foi rejeitado, Paulo foi injuriado, Paulo foi sofrido, espancado. Às vezes eu falo, graças a Deus que nós não estamos nessa época. Mas às vezes a rejeição, ela dói tanto como se fosse uma agressividade com palavras, é tão sofrida, ou a indiferença é tão sofrido como se fosse espancado. Mas eu não vou falar disso hoje. Eu vou falar de alguém que foi muito rejeitado, muito sofrido, viveu uma batalha espiritual, mas Deus, na sua grande misericórdia, colocou em lugar de honra, porque ele era o menor, ele era o mais desprezado. Eu vou falar de Davi. Estamos continuando falando sobre guerra, batalha. Nós estamos em uma guerra. Uma batalha espiritual muito grande. Com esse vírus, com a situação de epidemia,
com a nossa vida mudada completamente, a nossa rotina foi mudada. E é isso que dá quando a gente está numa guerra. E não tem como voltar dessa guerra, não tem como abandonar essa guerra, não tem como a gente dizer, eu não quero mais isso. Não é. Eu sempre, quando era criança, com os meus irmãos, que eu era a caçula das mulheres, e aí eles vinham com umas brincadeiras, eu dizia, não quero mais brincar. Saía e abandonava a brincadeira, mas nessa situação que nós estamos vivendo, não tem como dizer, eu não quero mais saber disso. Acabou, não tem como. Nós entramos para uma batalha de vida e morte. Não tem como dizer, não quero mais saber disso. Acabou, chega. Não tem, não existe essa possibilidade. Na verdade, nós estamos refém dessa situação. Glória a Deus, que para os filhos de Deus existe uma promessa. E uma promessa que quando Deus faz, Ele é fiel para cumprir. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Eles não permitirão que tropeces com o teu pé em pedra. Não permitirá que esse vírus se aproxime de você. Você tem uma aliança com Deus. Você fez uma escolha de viver com Deus. Se você está em plena comunhão com Deus, eu te garanto, diante de Deus, que Ele vai te guardar e Ele vai me guardar. Eu e a minha casa. Você e a sua casa. Mas é preciso honrar essa aliança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Alguém que tinha uma aliança e honrou. E Deus o exaltou. Glória a Deus. E eu vou ler em 1 Samuel, no capítulo 17, quando fala da passagem da batalha que Davi enfrentou com o gigante Golias. É uma passagem muito conhecida. Eu creio que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. É a história de Davi e Golias. Tem hinos, tem mensagens, tem muita coisa com Davi e Golias. E tem para nós uma grande lição de como Deus honra alguém que obedece, que tem aliança, que tem compromisso com Deus. Davi tinha. Então, nós vamos ler capítulo 17, quando Davi se encontra com o gigante Golias. E ele diz, Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com a espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor Deus dos exércitos, o grande Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi não disse, eu vou a ti porque você está afrontando o povo, os meus irmãos israelitas. Não, Davi disse, porque você tem afrontado o meu Deus, o Deus de Israel,
o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Hoje mesmo, isso que é fé, irmãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e darei ali nos arraiais. Olha que fé, ele não tinha passado por nada, ele só estava falando. Mas a fé é isso, é você usar o poder que há no nome de Jesus antes de acontecer. A fé é isso, ela vê antes de acontecer. Davi estava vendo aqui a sua vitória. Ferir-te-ei e a cabeça aos cadáveres do arraial dos filhos, eu darei hoje as aves do céu e as bestas fera da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com essa, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ai, irmãos, como eu gostaria que essa fé do menor da casa, do mais rejeitado, do desprezado, do humilhado, essa fé que Davi tinha, entrasse no teu coração essa noite, entrasse no meu coração, entrasse no teu coração, você que ainda não entendeu, que está com uma batalha, que está no meio de uma guerra. Esse vírus, Deus permitiu para que agora você, eu, entendesse a nossa posição diante de Deus. Nós temos que fazer. Davi era o menor da casa. Quando Samuel foi lá para consagrar Davi, porque Saul estava sendo um péssimo rei, desobedeceu a Deus. Saul, irmãos queridos, ele foi escolhido pelos homens, pelo povo, que decidiu que não queria mais Deus na direção das suas vidas. Eles não queriam mais, nós não queremos mais, nós queremos fazer como os outros países, as outras cidades. Tem um rei, nós queremos um rei. O povo decidiu deixar a direção de Deus para ter um rei. Então Saul foi escolhido pela vontade humana. Davi foi escolhido pela vontade de Deus, porque Deus viu em Davi alguém que poderia ser uma bênção para o povo judeu, e que viria dali a descendência onde nasceria o Messias, o Filho de Deus. E quando Davi foi consagrado, que Samuel ungiu Davi, ele continuou lá no campo cuidando das ovelhas. Continuou desprezado, comendo, alimentando-se lá na cozinha, porque à mesa só ficavam os 8 filhos, 7 filhos de Jessé. A gente viu isso quando Jessé ficou sabendo que Samuel iria na casa dele para fazer uma obra que Deus havia mandado. Jessé nem pensou
Davi, fique aqui, porque vai vir um servo de Deus. Entrar Samuel na casa de alguém, irmãos, era uma honra receber aquele homem. Mas Deus elevou completamente. Samuel era um homem instruído, abençoado, um homem que honrou o nome do Senhor em toda a sua vida. Então, alguém receber a visita dele era uma coisa de festa, de alegria. Mas Davi continuou na rotina dele, ficou todos os filhos presentes. Mas Davi foi lá cuidar das ovelhas, porque ele era o desprezado, ele era o menor da casa. E a Bíblia diz que quando Samuel viu Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Que Deus falou: vai lá que eu tenho um rei entre os filhos de Jessé. E quando ele viu Eliabe bonito, alto, já servindo o exército, graduado, completamente instruído, um guerreiro, ele disse: certamente está diante do Senhor o seu escolhido, o seu ungido. Deus falou: não, Samuel, eu não olho para a aparência. Samuel, eu olho para o coração. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos que as pessoas olham a aparência. As pessoas olham a faculdade. As pessoas olham os DRs, o dinheiro, carro do ano, morar em casas, em mansões, condomínios. Esses são visitados, esses são amados, esses são honrados. Mas aquele pobre, aquela pessoa que não tem dinheiro para vestir roupa de grife, porque não pode comprar um perfume importado, porque não tem um carro, tem que andar de ônibus. Esses não recebem a visita de ninguém, de pastores, ninguém se preocupa. Porque, para quê? Uma pessoa pobre não pode oferecer nada para nós. E Samuel era um homem de Deus, mas ele olhou a aparência de Eliabe. E Deus falou: Samuel, não olhe, não atente para a sua aparência. Olhe, eu vejo o coração, o sentimento. E Davi era um adorador. Lá no meio das ovelhas, Davi tocava sua harpa e adorava a Deus. Muitas vezes eu vejo a Aline tocando a sua harpa. Uma moça simples, pobre. Nós somos pobres. Nós não temos bens nesse mundo. A gente vê as pessoas do mundo, pessoas que não tem nada a ver com o que nós processamos, com a nossa fé, tratando a Aline como uma princesa. Quando ela vai tocar nos eventos, a gente vê o olhar de admiração das pessoas. Mas na igreja, não. Na igreja existe uma rejeição, um desprezo. É como se ali naquele momento eu vejo muitas vezes a Aline como um Davi. Porque somos os menores da casa. Mas glória a Deus. Que Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Se você é simples, se você é pobre, se você não tem bens nesse mundo, não fique triste. Porque sempre vai haver os pobres, sempre. Mas sempre vai haver um Deus que ama o pobre. Sempre vai haver.
E quando Samuel pergunta, terminou, passou todos os 7 filhos e ninguém Deus aprovou. Foram rejeitados. O cargo do ano, o alto salário, o diploma foi rejeitado. Porque Deus olha o coração. Deus vê o sentimento. Deus vê a aliança. Você tem que honrar a sua aliança com Deus. E quando ele pergunta, mas que Deus acabou? Samuel conhecia Deus. Deus não ia mandar ele para uma casa que não tinha pessoa. Ele disse que Deus acabou os mancebos, os rapazes. Não, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas, mas ele é um menino, ele é o menor da casa. Os historiadores falam que Davi era bastardo, ele não era filho da mãe desses 7, ele era filho de outra pessoa, porque naquela época podia. Talvez por isso que ele era tão rejeitado. Aí Samuel falou, mande chamar agora. Ninguém se assentará à mesa enquanto ele não chegar. Começou a honra. É assim que Deus faz. Começou a honra. Aonde ele era mais humilhado, mais desprezado, que não sentava naquela mesa com aqueles irmãos, com aquela família. Agora o ungido de Deus, o profeta mais respeitado e amado de Israel. Samuel diz, ninguém vai sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Deus vai fazer com você assim. O lugar que você é mais humilhado, o lugar que você é mais rejeitado, mais desprezado, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Naquele momento que Davi chega, a Bíblia fala aqui, ruivo, olhos lindos, claro, tudo indica que Davi era um jovem loiro do olho verde ou azul, porque a Bíblia diz que ele tinha olhos lindos e o judeu é moreno, tem cabelos pretos, ele era ruivo, loiro. E era diferente dos seus irmãos, talvez por ser o filho bastardo. E aí, o Senhor precioso e amado, a voz preciosa, fala, Samuel, é este, é ele, o mais pequeno, o rejeitado, com as roupas todas sujas, porque ele estava cuidando de ovelhas. Não tinha esse vestido, ele não sabia disso. Deus faz surpresa, irmãos, para nós. Quando nós somos fiéis, Deus faz surpresa. E ele disse, é ele. Samuel unge Davi, porque é ele, é este, Deus falou. Samuel ungiu Davi. Eu imagino o que Eliabe, o que os outros irmãos, o que o pai falou. Mas justo Davi. E agora Davi está aqui. Sabe a coisa linda que eu acho? Que eu amo quando Deus faz essas coisas. Golias era um gigante, ele foi guardado, mantido lá, porque só se ouve falar em Golias quando ele é esse confronto aqui com Davi. Deus preparou Golias para exaltar
matar Davi, porque esse acontecimento aqui foi tão inédito, foi tão maravilhoso, foi tão milagre, porque todos os soldados se escondiam. Primeiro, Golias ameaçou lá no meio do povo. Quando ele via que todo mundo corria, que todo mundo tinha medo, que o rei Saul estava com medo, ele foi ganhando corpo. Agora ele já estava no vale ameaçando. Foi quando Davi ouviu ele falar. E ele ia se aproximando cada vez mais. É assim que os gigantes fazem na tua vida e na minha. Se eles verem, se Satanás ver que tu tem medo, ele vai crescendo. Ele vai ficando um gigante que você não dá conta de vencer. Mas se você enfrentar como Davi enfrentou, todos sabem o que aconteceu. E quando Davi ouve ele blasfemando, ele faz duas perguntas. Primeiro ele pergunta, o que é que quem matar esse gigante vai ter de recompensa? Olha que pergunta inteligente. Irmãos, foi a primeira vez que Davi falou. Ele foi ungido, ele não falou nada. As primeiras palavras de Davi foram para fazer duas perguntas. Porque nós temos que ter sabedoria para falar. Ele falou, que recompensa haverá para quem matar esse gigante? E aí, logo ele faz a outra pergunta. Logo ele faz a outra. Quem é este incircunciso? O que quer dizer incircunciso? Ele não tinha aliança com Deus. Ele não era comprometido com Deus. Ele era um instrumento do diabo. A aliança, a circuncisão, era o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Quem é ele para ameaçar o exército do Deus vivo? E quando ele fala isso, Eliabe vem. O que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Menosprezando Davi. Eliabe, o irmão de Davi. Ele disse, Davi não falou nada. A Bíblia diz que ele não respondeu nada e se retirou. Ele podia ali criar um problema, podia discutir, mas Davi sabia lutar a luta certa, combate certo. Paulo disse, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então tem maus combate, tem batalhas erradas. Saul lutou a batalha errada e sofreu as consequências trágicas. Ele, a família dele, a cidade dele, porque ele estava lutando uma batalha errada, tentando matar Davi. Davi era tão prudente que ele largou, a Bíblia diz que ele deixou Eliabe falando sozinho e saiu. Com o irmão não se briga, a gente se afasta. Depois chegou para Saul. Saul disse, você é muito jovem, você não vai conseguir, esse homem é adestrado em guerra. Só a espada dele tem que ter 3, 4 homens para carregar o escudo. Ele tem quase 3 metros. Você, a altura, o que você tem? 60, 70. E ele tem quase 3 metros. Como é que você vai vencer esse homem? Aí Davi tinha experiência. Nós não gostamos de ter experiência, porque a experiência dói. Quando o médico disse, a senhora está com câncer maligno, aquilo ali para mim foi o fim. Meu Deus!
E agora, com um orfanato criando 20 crianças, uma creche com 60 crianças, e eu estava com câncer. O gigante se apresentou com tudo, e há 25 anos atrás o câncer era muito perigoso. A medicina deu uma grande evoluída, hoje tem tratamentos. Eu disse, agora acabou, eu vou morrer. Mas de repente Deus usa uma criança de 5 anos que morava com a gente, que foi criado por mim desde um aninho, Bruno. O Bruno fala, mãe, eu vim orar pela senhora. E o Bruno orou por mim, derrotou aquele gigante. E o Bruno era o menorzinho do lar. Era o caçula do lar. E ele orou e eu fui curada. O Bruno enfrentou o gigante do câncer. E o câncer serviu para mim entender que eu tinha que voltar a cantar. Que eu tinha uma aliança com Deus de adoradora. E eu estava esquecendo que eu tinha esse ministério. O câncer, o gigante do câncer me fez voltar a cantar, a ministrar e a servir a Deus. E usou uma criança de 5 anos. E naquele momento que Saul fala, você não pode enfrentar. Davi tinha experiência. Ele disse, ó meu rei, estava cuidando do rebanho, quando veio um leão, atacou um cordeirinho, um cordeiro. Cuidado com os cordeiros da igreja, pastores. Porque o diabo ataca a criança, o adolescente. E Davi disse, eu corri atrás dele. Tirei da boca dele o cordeiro e o matei. Isto é ser pastor, é defender os cordeiros, defender as ovelhas. Davi defendeu e matou um leão. Ele tinha experiência com Deus. E ele disse, Senhor rei, outra vez um urso atacou as minhas ovelhas. E eu fui em cima dele, tirei das garras dele a minha ovelha e matei aquele urso. E assim eu vou matar este incircunciso que está afrontando o nosso Deus vivo, Senhor dos exércitos. Saul disse, então usa minhas armas, veste a minha roupa de batalha, pega a minha espada. E porque eles forçaram, Davi vestiu, mas ele não conseguiu nem andar, porque aquela armadura não era dele. Aquela armadura era do rei Saul. Era a armadura do homem. As armas de Davi é a unção de Deus. As tuas armas não é a que o homem te dá. Não é os elogios, não é as mensagens bonitas, não é você ser chamada de linda, não. As tuas armaduras têm que ser aliança com Deus, temor de Deus, cuidar para não mentir, cuidar para usar a verdade. Agora, com essa epidemia, eu estou vendo muitos pastores morrendo, muitos cantores. Eu tenho certeza, irmãos, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir mesmo. Mas se você tiver uma aliança com Deus, o gigante não vai ter poder na tua vida. O vírus não vai ter poder se você estiver em comunhão, se você tiver uma aliança com Deus. Claro que vai haver caso que era a hora. Deus tem a hora contada. Davi disse, os dias que para mim foram contados, eu vou viver. Quem conta? Deus. Então, quando Saul ouve ele falando e diz, eu não consigo nem andar com essas armaduras. Tirou aquele peso e ficou o Davizinho,
Foi lá, pegou as 5 pedras, pegou o seu cajado, a funda que ele usava, a sua arma de guerra. Tão simples. Era motivo de riso, era motivo de chacota. Querer enfrentar um gigante com uma funda, com pedrinhas. Porque quem conhece sabe, funda é uma arma pequena. É mais para caçar passarinho, não é coisa de... Acontece que Davi tinha uma aliança com Deus. Davi tinha temor a Deus. Davi adorava a Deus. Lá no campo, cuidando das ovelhas, tangendo a sua harpa. A diferença é que tudo que Davi fazia era na direção de Deus. E Deus tinha preparado esse gigante para que marcasse a entrada do grande rei Davi na cidade onde estava o Deus de Israel na coordenação. E ele faria parte daquele que traria na sua descendência o Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E quando Davi olha para aquele gigante, o gigante diz: o que é isso? Quem é você para me enfrentar? O gigante ficou sem palavras. Como que um menino desse, se o próprio rei Saul fugiu, os maiores soldados de Israel se escondiam, corria daquele homem. Aí Davi enfrentou. E a primeira, a única pedra, não precisou usar as 5, não, que ele lança em nome do Senhor, Deus de Israel. Aquela pedra pegou a unção gloriosa de Deus, a unção da graça de Deus, a unção da fé de Davi. Aquela pedra pega uma velocidade muito mais que uma arma e vai direto na cabeça daquele gigante. E ele é alvejado. A força que aquela pedra foi jogada contra aquele gigante deixou ele tonto, desmaiado, porque ali estava o poder do Deus único e verdadeiro, o Senhor Deus dos exércitos, que você serve, que eu sirvo. Não era força de homem, não era armas de homem, era arma de Deus. Tem que usar as armas de Deus. Use o escudo da fé para destruir os dardos inflamados do diabo. Use o capacete da justiça, use a espada da palavra, que é a Bíblia. Calce os pés no evangelho da paz. O escudo da fé, com o que você pode apagar todo o dardo inflamado do diabo, dessa depressão, desse desespero, dessa ansiedade, dessa doença que, se você não se levantar, ela vai ser um gigante para destruir a tua fé, a tua vida. Se levante em nome de Jesus. Pegue o escudo da fé e enfrente esse gigante que está destruindo a tua vida, o teu casamento, que está destruindo teus filhos, que está jogando teus filhos lá nas drogas, lá no mundo, na prostituição, no engano. Levante-se em nome de Jesus e enfrente esse gigante com a graça, com o poder, com a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Use as armas que o Senhor te dá. Em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Ore a Deus. Faça um jejum. Busque a presença de Deus. Renove essa aliança
que está quase quebrada, destruída. Você está acuado por causa desse vírus. Você está com medo de pegar aqui, de pegar ali. Eu faço tudo que é mandado. Uso máscara quando saio. Eu me cuido, mas eu não tenho medo, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei, como Paulo falou, que os anjos do Senhor são ministros ordenados por Deus para cuidar aqueles que vão herdar a salvação, os eleitos de Deus. Em nome de Jesus, lute a batalha certa, use as armas certas. Em nome de Jesus, estamos numa guerra. Você tem que usar as armas que o Senhor te dá. Não é correr para o banco pedir empréstimo, não é correr para cá ou para lá, ou chorar, se desesperar, se entregar, não. Deus não vai deixar você faltar nada. Deus cuida dos seus. Deus cuidou do povo que estava completamente não tinha onde comprar, não tinha o que fazer, não tinha nada, não tinha onde plantar. O deserto, Deus sustentou por 40 anos. Ele deu alimento, Ele deu água. As suas roupas acompanharam o tempo, cresceram com eles. Porque não tinha como costurar, não tinha como fazer roupa. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino com Gedeão Araújo, e ele vai contar essa história linda cantada. Composição de Gedeão Araújo, meu amado filho. Ele vai cantar Memórias de um Soldado Israelita. Em nome de Jesus. Nós estávamos, o exército de Deus em aflição, cercados pelos filisteus num desafio mortal. Quem poderia enfrentar esse gigante? Quando sai de Belém, não sabia que a derrota em Israel existia. O rei ofereceu riqueza e glória para quem enfrentar esse gigante. Quando tudo parecia estar perdido, alguém aceita o desafio e vai lutar. Não é o maior de nossos guerreiros, é um dos soldados derradeiros. Eu o conheço, é o
pedras. Eu ouço o deboche de Golias, mas há algo no olhar de Davi que alegra meu coração. É o poder de Deus que faz Golias ir ao chão. Vai, guerreiro, vai, luta a tua batalha, pois na tua força está nossa esperança. Vai, guerreiro, vai, vence com a fé, pois sua vitória, nossa vitória é. Vai, guerreiro, vai, luta a tua batalha, pois na tua força está nossa esperança. Vai, guerreiro, vai, vence com a fé, pois tua vitória, nossa vitória Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo esse hino. É um presente de Deus para nós. Faz parte do meu CD Diamante. É a 5ª faixa que meu filho canta. Memórias de um soldado israelita. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa hora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que esteve assistindo, que Deus falou com ela, que Deus falou com ele. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o meu querido, o meu amado. Abençoa o meu irmão, Pai, a minha irmã, que está nessa batalha, Pai, e que não está tendo a visão, a revelação para lutar a batalha certa. Abre, Senhor, o entendimento do teu filho, da tua filha, para que eles descansem no Senhor, para que eles entendam que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, Criador do céu e da terra, que tem todo o poder. Jesus disse quando foi para o céu, ele olhou para os discípulos e disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Bendito é o nome do Senhor. Coloca, Senhor, a tua palavra diz que a fé é um dom de Deus. Dá esse dom para o meu irmão, para a minha irmã, que estão ansiosos, que estão desesperados, preocupados, para que eles creiam, para que eles firmem essa aliança que eles têm com o Senhor. Porque o Senhor é fiel com aqueles que são fiéis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor, amém. Por favor, compartilhe essa mensagem, tá? Vai lá no meu canal, para entrar você vai escrever Mensagens Cantora Sara Araújo. Aí você vai ver uma foto num círculo, você clica ali que você vai ver os vídeos, tá? Lá tem muitas mensagens. E no canal da minha amada e querida irmã, parceira de ministério, a
Dulcineia Victoriano. Ela tem mais de 600, acho que agora já é uns 700 vídeos. Cada um mais bonito que o outro. Muitos hinos lindos. Deus abençoe e até o próximo programa, na paz do Senhor.